Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não se esqueça de curtir, assinar e apoiar a minha newsletter chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu faço sobre cultura pop, sobre cinema, sobre filmes, sobre séries, sobre música, sobre tudo que envolve o entretenimento, e eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considere também ser um apoiador da Mala. A Mala e este podcast Meninos Eu Vi fazem parte de um mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante a gente apoiar quem a gente acredita nesse momento em que os algoritmos não entregam o conteúdo que a gente quer, passam longe da realidade. Então é muito importante que você apoie projetos que chegam direto até você, no caso da Mala, direto no seu e-mail. Para você saber como assinar ou apoiar a Mala, é só ir até o malanewsletter.substack.com ou procurar aí nas redes sociais que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula de um grupo que já comanda a 98 e a CDL-FM, duas rádios das quais eu também faço parte. Este podcast é veiculado na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã, em vídeo ou em áudio, onde você estiver disponível. Hoje o episódio é um pouco diferente, porque eu vou fazer um apanhado geral do que eu vi e ouvi e participei na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A Mostra de Cinema de Tiradentes é provavelmente a mostra que eu mais fui em toda a minha vida, a mostra que eu frequento há mais tempo. Eu me lembro de ter ido na primeira Mostra de Tiradentes há 29 anos atrás, e isso já denuncia a minha idade, e é impressionante como ela se transformou nesses 29 anos. De cara eu já digo que eu vou estar presente na 30ª edição do ano que vem, que eu já sei que eles estão preparando uma edição bem especial. Mas há 8 anos eu não ia a Tiradentes. Eu não ia a Tiradentes nem para a mostra, nem para qualquer outra coisa. E algumas coisas me chamaram a atenção, então esse episódio vai ser um episódio bem mais descontraído, mas eu vou passear por algumas coisas, alguns filmes que eu vi lá também, mas eu queria fazer um episódio muito mais para falar de um geral da mostra do que especificamente desse ou daquele filmes. A Mostra de Tiradentes, ela tem um aspecto, ela é a primeira mostra, o primeiro evento do calendário audiovisual brasileiro. Ela abre esse calendário com estreias. E são estreias de filmes, filmes que você ainda vai ver no circuito comercial, mas principalmente filmes que apontam caminhos para o cinema, e esse parece ser o objetivo da Mostra de Tiradentes. O tema esse ano foi a soberania imaginativa, e você pode imaginar o que quiser acerca desse tema, mas a Mostra de Tiradentes ela tem uma característica: ela trabalha muito mais com produções independentes,
Filmes que não estão ligados à Netflix, à Globoplay, a qualquer outro grande player do mercado. Claro que um ou outro acabam aparecendo depois ou nos serviços de streaming ou ligados a essas grandes corporações, porque eles acabam comprando os filmes, licenciando para exibição. E é por isso que a Mostra de Tiradentes ela é muito importante, porque ela trabalha com filmes independentes, filmes muitas vezes feitos por cineastas que passaram pela Mostra de Tiradentes, que já têm outros trabalhos, já vêm de outros trabalhos que foram exibidos ali na mostra, e até cineastas que se formaram na mostra. A própria mostra gosta muito de falar do pessoal da Filmes de Plástico, Maurílio, Gabito, André e todo mundo da Filmes de Plástico, que se formaram em Tiradentes. O próprio Gabito, o Gabriel, tem histórias dele em Tiradentes. Tem uma história que me contaram lá que ele, não sei se trocou as férias dele em janeiro para uma oficina de Tiradentes, uma oficina que ele fez em Tiradentes, e isso foi formando o caráter, porque a mostra, sim, forma caráteres também, foi formando caráter, mas foi formando essas pessoas, como o Gabito, como cidadãos e como profissionais do cinema, tendo participado ali de oficinas e principalmente nos corredores da mostra. Porque essa é uma característica bem interessante da Mostra de Tiradentes. Como é uma cidade pequena, Tiradentes é uma cidade pequena, e a mostra ocorre ali no centro histórico, em poucos quarteirões, é muito fácil você esbarrar com algum cineasta de passagem pela cidade, algum profissional do audiovisual de passagem pela cidade. Muito fácil você esbarrar ou nas esquinas de Tiradentes, tomando um café, ou sentado na praça, ou em um restaurante, ou em alguns dos eventos paralelos à mostra que também acontecem. É muito fácil você esbarrar e trocar uma ideia. Porque a Mostra de Tiradentes, ela é aberta a esse ponto, ela é aberta para que as pessoas, e eu acho que é uma das grandes características dela, para que as pessoas se encontrem, troquem informações e, quem sabe, troquem até ideias para um futuro filme, para futuras colaborações e coisas do tipo. Então, eu costumo dizer que a Mostra de Tiradentes são muitas mostras. Uma delas é a que eu chamei, até num texto que eu fiz para a newsletter Mala essa semana, de Movimento da Cidade. O que é essa mostra? É a mostra que ocorre nas ruas, são os encontros, são as atividades que ocorrem nos restaurantes, nas salas, nas plenárias em que se discute o audiovisual, as políticas públicas e tudo mais. Esse é o movimento de Tiradentes. E existe uma parte da imprensa, muito curioso isso, você pode até ir para a Mostra de Tiradentes como imprensa ou como público e não assistir a nenhum filme, participar do movimento da cidade, estar ali em Tiradentes e participar desse movimento, e você não assiste nenhum filme. Isso é muito, muito comum. Parte da imprensa que vai para cobrir a Mostra de Tiradentes até não assiste filmes, e tá tudo bem, porque a Mostra de Tiradentes não é feita só de filmes. A segunda mostra, e eu tô olhando aqui porque eu já escrevi um texto sobre isso, eu tô colando alguma coisa. A segunda mostra que eu chamei é essa que acontece dentro das salas, dentro das plenárias. Então, uma acontece lá fora, na cidade, e outra acontece... e essa mostra que acontece lá fora, vale lembrar que também tem o Cine Tenda, com todas as atividades que acontecem ali no Cine Tenda, tem bar, tem café, os encontros todos. Essa segunda mostra, então, é a mostra que acontece dentro das salas, não só as salas de aula, mas os auditórios onde acontecem os encontros que vão discutir as políticas públicas, vão discutir os rumos do audiovisual, e isso é tão gritante que há 4 anos Tiradentes faz um fórum, que é o chamado Fórum de Tiradentes, e que o final desse fórum sempre gera uma carta, que é a Carta de Tiradentes, que esse ano está na 4ª edição. A Carta de Tiradentes acaba, depois de vários dias de discussão no fórum, ela acaba elencando algumas prioridades do setor que Tiradentes, ou que os organizadores, que
as pessoas envolvidas ali nesse fórum vão levar para o governo para reivindicar políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, o ponto número 1 da Carta de Tiradentes de 2026 foi a regulação do streaming, que a gente está vendo, está tramitando no Congresso, a regulação do streaming, dos VODs, que está aí tramitando no Congresso. Então foi uma preocupação em torno dessa regulação do streaming, como é que isso vai se dar e quais os pontos que Tiradentes, que os profissionais ali de Tiradentes envolvidos com o audiovisual acham importante. A carta tem 16 pontos, se vocês quiserem, entrem aí, não só no site da Mostra Tiradentes, mostratiradentes.com.br, mas também na mala. Eu coloquei essa semana um link para a carta de Tiradentes. E aí vem a terceira mostra. Qual é a terceira mostra? É a mostra dos filmes propriamente ditos. Para quem não conhece, a mostra de Tiradentes acontece em 3 lugares praticamente. Um deles é o Centro Cultural Ives Alves, onde tem todos esses plenários que eu falei, onde tem o auditório, que acontecem essas plenárias e debates sobre os filmes, principalmente os filmes que foram exibidos na noite anterior. Tem a sala de imprensa, tem a coordenação da mostra, acaba funcionando um pouco ali. E tem uma sala essa mesma plenária se transforma em uma sala de exibição para algumas sessões. Mas a mostra realmente acontece, no Centro Ives Alves acontece em poucas sessões, mas ela realmente acontece nos 2 outros espaços que são o Cine Tenda, que é uma tenda gigantesca montada perto da rodoviária de Tiradentes, e ali ocorrem as principais sessões. Quando eu digo as principais sessões, porque são as sessões, quase a grande maioria das sessões de curta-metragens acontece ali, e dos longas, divididos em várias mostras, em especial as 2 mostras que eu mais assisti, que são a mostra Aurora e a mostra Olhos Livres, todas elas dedicadas a filmes independentes e que apontam novos caminhos para o cinema, desde o experimentalismo até trabalhar com novas linguagens, filmes de cineastas iniciantes, gente que já fez, sei lá, vários curtas e é o primeiro longa, filmes que experimentam com tudo acerca do cinema e mostram que o cinema é muito mais do que aquele cinema comercial que eu tô falando para vocês aqui todas as semanas no Meninos Eu Vi. E o outro espaço da mostra de Tiradentes é a praça, o que eles chamam de Cine Praça, que acontece ali no Largo das Forras, bem em frente à pousada onde eu fiquei nessa edição da mostra. Era só eu sair da pousada, eu dava de cara com o cinema ali, e ali acontecem as exibições, vamos chamar assim, dos filmes comerciais, os filmes mais comerciais da mostra, todos censura livre, vocês podem imaginar por quê, porque ali é um espaço de passagem, então criança pode sentar e assistir a qualquer filme, então são filmes de censura livre, e ali acontecem as exibições dos principais filmes, dos filmes comerciais. Essa edição, por exemplo, a gente teve um filme dirigido pelo Miguel Falabella, com Du Moscovici e Malu Gali, chamado Querido Mundo. A gente teve um outro filme estrelado pela Carolina Dickman, pela Letícia Sabatella. Então é ali que os globais, vamos chamar assim, de os globais, é ali que os globais estão na telona, não que lá dentro na tenda não tenha filmes com atores conhecidos. A gente teve, inclusive, um filme que eu vou falar aqui, que é com Silvério Pereira, com Carlos Francisco, com Helena Inês, e por aí vai. Então, nesses espaços acontecem as exibições dos filmes. Uma coisa importante é que a mostra de Tiradentes ela é toda gratuita. Então, literalmente, é só chegar chegando. Algumas sessões lotam, como, por exemplo, a sessão especial que aconteceu no último sábado de O Agente Secreto. Algumas pessoas ligadas ao filme, o próprio Carlos Francisco, que é um ator coadjuvante do Agente Secreto, esteve lá, apresentou o filme. Outras pessoas, Leonardo Laca, que foi diretor assistente, preparador de elenco, estava lá também. Todos eles apresentaram o filme e foi uma sessão muito bonita, porque 70%, 80% do público não tinha assistido ao filme, a sala estava completamente lotada, o filme foi muito aplaudido até antes de ser exibido. As pessoas realmente estão torcendo para o filme, estão torcendo para esse momento do audiovisual brasileiro. E isso é chave para a gente entender tudo o que aconteceu em Tiradentes nesse ano, que celebrou esse momento do audiovisual brasileiro, que vem desde Ainda Estou Aqui,
passando agora pelo Agente Secreto e suas 4 indicações ao Oscar, indicação ao César, indicação ao BAFTA, indicação a absolutamente tudo dessa temporada de premiações. Então todo mundo, o Agente Secreto pairou por cima de todas as conversas, pairou, pontuou as conversas, tudo girava em torno disso, de como aproveitar esse bom momento do audiovisual do cinema brasileiro para o futuro, como é que isso vai contribuir para o futuro. A minha mostra de Tiradentes, a minha 29ª mostra de Tiradentes, foi muito focada nos filmes. Eu me propus a assistir, e foi quando eu me propus até para que tipo de cobertura que eu ia fazer, eu me propus a assistir a maioria dos filmes. A maioria dos filmes que eu consegui assistir foram, acho que 15 filmes. Eu não consegui ver mais do que isso. Eu consegui ver alguns momentos de alguns filmes, principalmente os filmes da praça, que eu chegava, pegava o final de um ou a metade de outro. Foi até uma experiência bem interessante pegar metade de um filme, trechos de outro, para ver em que aquilo ia dar. Se você tiver problema com spoiler, não faça isso, porque eu às vezes pegava o final do filme, o próprio filme do Miguel Falabella, por exemplo, eu peguei o final, a última meia hora dele. Eu não sei o que acontece no início, mas sei porque eu já li sobre o filme, eu vi o Miguel Falabella falando numa coletiva, então eu sei o que acontece no filme, mas eu vi o final dele, eu sei como ele termina. Enfim, se você tem problema com spoiler, não faça isso que eu tô fazendo. Mas então eu me propus a assistir filmes, em especial filmes das mostras Aurora e Olhos Livres. E eu consegui fazer um panorama bem interessante dentro dessa minha proposta do cinema brasileiro, vamos chamar de cinema brasileiro independente, que em 2026, vamos botar assim, de 2025 até 2026, nessa virada, e de certa forma projetar pro que eu acho que vai ser a cinematografia brasileira daqui para frente. E eu vi algumas coisas muito interessantes. Eu vou passar por cima, vou passar por alguns desses filmes aqui, mas não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas eu vou elencar alguns aqui que eu acho que vale a pena serem mencionados. O primeiro que eu queria falar é um filme chamado Sabes de Mim, Agora Esqueça, de uma diretora chamada Denise Vieira, um dos filmes mais fortes dessa mostra de Tiradentes. Conta a história ali com toques surrealistas de algumas trabalhadoras do sexo em um cabaré bem desses de beira de estrada, e convivendo ali não só com aquele universo do sexo, mas com suas vidas, e suas vidas sendo alavancadas, suas vidas sendo mudadas por aquela convivência. E tem a dona do cabaré, que é uma personagem chamada Margot, tem um ar muito surrealista. As pessoas dizem que ela tem mais de 400 anos e tem toda uma história misteriosa sobre ela. É um filme bonito, urgente, e que tem esse ar surrealista, tem às vezes um tom documental, então parece que você está assistindo um documentário sobre aquelas trabalhadoras do sexo, mas não é um filme de ficção. Mas é isso, esses toques surrealistas e esse realismo fantástico em vários momentos transformam a história e transformam a narrativa em um filme além do convencional, além do que a gente poderia exigir. Fique de olho, Sabes de Mim, Agora Esqueça, foi um dos melhores filmes que eu vi nessa mostra de Tiradentes. Eu vi poucos curta-metragens, mas eu queria destacar um chamado Tião Personal Dancer. Esse filme é dirigido por um cara chamado Aristóteles Totti e conta a história de pessoas acima de 60 anos, acho que em Goiás, que tem suas vidas giram em torno de eventos de forró. E aí a gente tem esse personagem que é o Tião, que é um professor de forró, um instrutor de forró, que frequenta todos os forrós ligados a essa estética que eu tô falando, e ele acaba conhecendo um outro personagem chamado Reginaldo, todos eles acima de 60, muitos deles com 70 anos, e os dois se apaixonam, e é muito bonito a gente ver a relação dos dois, do Reginaldo e do Tião, em cima, tudo ambientado nesses eventos de forró ali para pessoas 60 mais. Eu vi poucos curtas, mas esse foi de longe o mais legal que eu vi.
Tião Personal Dancer. Se não me engano, esse curta vai ser exibido na Mostra de Tiradentes, ou já está sendo exibido, ou foi exibido, não sei até que data isso vai, na Mostra de Tiradentes Online, que são alguns filmes que estão disponíveis ali para quem quiser assistir online. Outro filme bem interessante, e que quando eu li a sinopse dele me pareceu bem interessante, mas na verdade o resultado final foi menos interessante do que eu imaginava, foi um filme baiano chamado Politic-Tok, de um diretor chamado Álvaro Andrade Alves, que ele se propôs a gravar durante as 48 horas que antecederam a eleição a eleição presidencial de 2022, ele se propôs a gravar lives de TikTok e depois editou isso em um filme. O grande problema desse filme é que eu acho que ele ficou longo, né? Mas é muito interessante a gente ver quais são os Brasis representados ali. Então a gente vai ter desde gente apoiando Lula, desde gente apoiando Bolsonaro, e isso é confrontado o tempo todo. A gente relembra muitos episódios dessas 48 horas que a gente até se esqueceu, mas o resultado deixou um pouco a desejar, porque eu achei que o filme ficou muito longo e em alguns momentos eu achei até que algumas das escolhas do Álvaro de colocar esse ou aquele trechos de vídeos não foram as melhores. Mas, de qualquer forma, é um bom exercício de edição. É um bom exercício de edição, de narrativa e de propósito. O filme tem um propósito muito claro e foi bem interessante assistir esse Politic-Tok. E se você tiver oportunidade, todos esses filmes estão tendo suas primeiras exibições ou segundas exibições na Mostra de Tiradentes, então pode ser que eles venham aí para algum streaming, que eles venham ser exibidos num canal Brasil, num canal curta da vida. Fique de olho, vá anotando aí esses nomes. O outro filme que eu queria falar para vocês, que eu vi até no mesmo dia, chama-se Tannhäuser, de um diretor chamado Vinícius Romero. Esse é um filme, eu vou ler o enredo dele aqui para vocês. O enredo acompanha um homem em busca do princípio do som em um cenário onde as palavras estão mortas e um capitão se afoga em seu próprio diário. Isso nem de longe vai descrever o que é esse filme. Eu coloco esse filme, eu consigo colocar esse filme dentro de um espectro experimental lírico imaginário. Ele trabalha com texto, ele trabalha com imagens belíssimas, mas que às vezes podem ser difíceis, porque são imagens que tem muitas repetições e imagens que você não entende muito. Não é um filme para ser entendido. É isso que eu tô querendo dizer. Não é um filme para ser entendido, é um filme que tem um tempo só dele. Eu vi muita gente saindo da sessão com 15, 20, meia hora de projeção, mas se você entrar do filme, se você se propuser a ir dentro desse experimentalismo, você não vai se arrepender, porque você vai ser transportado ou transportada para uma outra dimensão, uma dimensão até de sonhos. Eu me peguei em muitos momentos do filme questionando, será que que tipo de cinema é esse? Será que esse é o tipo de cinema que eu gosto? Isso também é cinema? E sim, todas as respostas eu encontrei e me ajudaram a sonhar um pouco mais com o filme Tannhäuser. Em que outro momento, se não numa mostra de cinema como Tiradentes, você veria um filme que tem 15, 20 minutos de cenas de ondas batendo nas pedras? Então, só aí vocês já podem tirar o que é esse Tannhäuser, mas se você gosta do experimentalismo, não deixe de procurar. Outro filme que eu assisti e eu queria falar para vocês é Para os Guardados, de uma dupla daqui de Minas Gerais, de Contagem, Desali e Rafael Rocha. É também um filme experimental, mas é bem mais acessível do que o Tannhäuser, porque Para os Guardados, ele começa, então a proposta dele é mostrar o cotidiano ali de uma comunidade que monta kits com comida, com coisas do tipo, para pessoas ali da comunidade, parentes ou amigos de todo mundo que vive ali naquela comunidade e que estão presos. Daí o Guardados
do título. Os guardados são os presos. E a gente ouve também vários áudios desses presos, tanto das pessoas mandando para os presos, quanto dos presos mandando de volta, falando das dificuldades. A gente é levado para dentro da questão carcerária um pouco. Mas o filme vai além disso. Ele deriva para uma viagem por essa comunidade, uma viagem experimental, inclusive experimental até na técnica. Os dois diretores até pediram desculpa antes da sessão pela técnica, pelo som do filme, que às vezes é inaudível. Eles realmente tiveram que colocar legenda em português para a gente entender várias passagens do filme. Então o filme deriva para uma grande viagem por essa comunidade e de todos os personagens que habitam ali. A gente entra no cotidiano deles, uma comunidade que é transformada, às vezes, por pessoas que são guardados. Um filme que me cativou desde o início. Desde o início eu já vi, e ele ganhou um dos prêmios. Ele ganhou o prêmio do júri jovem da Mostra Aurora, que foi uma das mostras que eu assisti. E é daqueles momentos em que a vontade de fazer cinema e o domínio da linguagem são tudo o que importam para que um filme exista. Para os Guardados, de Desaly e Rafael Rocha. E eu queria, antes de falar do filme principal da mostra, que ganhou os filmes principais, eu queria ir lá no final, que é um filme chamado Copacabana, 4 de Maio, de um diretor chamado Alain Ribeiro, um diretor carioca, que foi feito, é um documentário feito, e ele contou, inclusive, que ele teve pouco mais de 40 dias para montar esse documentário, para criar esse documentário, achar os personagens, produzir e filmar, em cima do que aconteceu em Copacabana no dia 4 de maio, que foi o show da Madonna. Dia 4 de maio do ano passado? Não, 2 anos atrás. E foi o show da Madonna, em Copacabana. Mas o filme não é sobre o show, não é sobre os bastidores do show. É sobre uma série de personagens que ele foi encontrando e que tiveram suas vidas transformadas pelo show. Não só suas vidas, seus momentos de vida ali transformados pelo show, e antes, durante e depois. Então a gente tem desde um grupo de pessoas que mora em um abrigo para pessoas LGBTQIA+, pessoas que são execradas por suas famílias, por suas condições, por suas opções sexuais e acabam indo parar em abrigos, não tem condições de nada, essas pessoas se reúnem e vão a pé para a gente ver todo o trajeto deles e as conversas indo a pé para a praia de Copacabana, até uma drag queen que é conhecida como performer de Madonna, e a gente vê ela se maquiando e contando a história da vida, ela cuidando da mãe, uma coisa muito bonita, até o melhor personagem do filme, que é um ator pornô chamado Fernando Bruto, um ator pornô gay, que vai contando toda a história de vida e com imagens, tá, gente? Com imagens da história de vida dele, e ele tem umas definições muito bacanas sobre o que é o Rio de Janeiro e a capacidade do Rio de Janeiro de produzir um evento como esse da Madonna e como isso transformou também o dia a dia dele ali, os shows que ele faz. E é muito legal que esse cara tava em Tiradentes, o Fernando Bruto tava em Tiradentes e foi super tietado depois do filme, na festa, depois de encerramento. Muita gente foi lá conversar com ele, trocar ideia com ele, foi muito legal. E o apresentador, o Davi, até brincou no início do filme, ó, eu tô olhando todo mundo aqui, eu sei direitinho quem conhece Fernando Bruto ou não, tá? Uma brincadeira que ele fez. Mas um belo filme, um filme muito divertido, mas que também chama a atenção para todas as questões que a própria Madonna levantou e continua levantando ao longo de sua vida, defesa das causas LGBTQIA+, em especial. Copacabana, 4 de maio, foi o filme que encerrou a Mostra Tiradentes. E aí eu queria falar para vocês, por fim, de um filme que foi o grande vencedor. Venceu não só o prêmio do júri da Mostra Olhos Livres, como também o grande prêmio da mostra, que é o prêmio de público. É Anistia 79, da diretora documentarista carioca Anita Leandro, e que é um daqueles filmes que a gente sai de lá transformado e nos ajuda a entender um pouco mais da história do Brasil. Ela fez esse filme em cima de imagens que ela descobriu depois de 50 anos, imagens que foram feitas e ficaram guardadas literalmente em um porão da Conferência Internacional pela Anistia no Brasil, que aconteceu em Roma em 1979. Foi uma conferência em que vários dos exilados políticos do Brasil se encontraram para defenderem e pedirem uma anistia geral, livre
e restrita para que eles pudessem voltar ao Brasil e para que a democracia fosse novamente instaurada no Brasil. E a gente sabe o resto da história, toda a história da abertura e de como isso foi acontecendo. Mas isso aconteceu em 1979 e a gente tem a participação de muitos atores importantes dessa luta pela democracia. Em especial, eu estou aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a dona Helena Greco, que foi uma grande ativista política, e ela estava lá nessa conferência, tem um discurso dela e tem uma entrevista com a filha dela, Heloísa Greco, que estava em Tiradentes, inclusive. E o filme é isso, tem as imagens da época, todas recuperadas com um áudio maravilhoso, recuperado com IA e coisas do tipo. E vários atores, vários exilados políticos daquela época que ainda estão aí, como outros, como a própria filha da dona Helena Greco. Um deles é o Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi fundador do PT e também foi deputado e é advogado. Todos eles são convidados a assistirem aquilo ali, preencherem as lacunas, né, identificarem quem é quem, o que estava acontecendo, e também nos ajudarem a entender esse momento da história política do Brasil. É mais um capítulo da história do Brasil, dessa história política do Brasil, da história da ditadura, que a gente vai preenchendo. Mais um capítulo que não existia ou que estava guardado literalmente em um porão, que agora foi preenchido e está ali para quem quiser. Um belo documentário, muito bom, um documentário importantíssimo e que não à toa foi eleito o melhor filme da mostra. Anistia 79, de Anita Leandro, é um documentário que é uma parceria com o Canal Curta, então pode ser que em breve ele seja exibido aí no Canal Curta, para quem tem acesso ao Canal Curta e por aí vai. É isso, esses foram os principais filmes. Eu vi muitos outros filmes em Tiradentes, mas esses são os principais que eu queria falar para vocês. A minha experiência na mostra de Tiradentes foi, de novo, eu me propus a ver filmes, então eu acabei assistindo a um número muito grande de filmes, bem mais do que vários outros amigos que eu encontrei lá, que foram por outros motivos. Mas eu queria encerrar isso dizendo que a mostra de Tiradentes, e eu acho que todas as mostras de cinema precisam dessa característica, que é a característica das ruas, que é a característica do encontro. Uma mostra de cinema se faz através de encontros e era muito legal você ir a um restaurante e de repente chegar o Miguel Falabella e sentar na mesa do lado e você ficar conversando com ele sobre o filme, sobre a vida, sobre cinema em geral. Carine Telles, que foi a grande homenageada da mostra, estava lá a semana toda, era muito fácil encontrar com ela assistindo um filme, encontrar com ela num restaurante, num café e trocar uma ideia. Trocar ideia sobre cinema, discutir, conversar sobre cinema. Esse é o grande propósito, não só da mostra de Tiradentes, como eu acho que é o grande propósito até de um evento sobre cinema que se propõe a apontar caminhos para o audiovisual. E claro, a partir de agora, a gente vai ver se o que foi discutido ali e se esses caminhos apontados pelos filmes, por tudo que foi feito, por todos esses encontros ali da mostra de Tiradentes, vão se transformar em novos caminhos para o audiovisual brasileiro. Então é isso, com esta pensata eu encerro a minha cobertura da mostra Tiradentes, agradecendo a todo mundo do Universo Produção que me convidou, acabei indo lá a convite da Universo Produção e espero no ano que vem, nos 30 anos da mostra, trazer mais uma cobertura para vocês. Vale lembrar que eu fiz não só aqui no Meninos Eu Vi, como na newsletter Mala, e eu fiz também para a Rádio CDL-FM alguns boletins diários de tudo que eu estava vendo, ouvindo e conversando nas ruas e nas salas de cinema da mostra de Tiradentes. Eu espero que no ano que vem a gente repita e amplie esse tipo de cobertura. Então é isso, o Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais filmes, séries, com mais audiovisual aqui para vocês. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube, comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma, e finalmente através da caixa de comentários aí do Spotify. Eu fico por aqui e volto na semana que vem. Um grande abraço e até lá!